Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela me falou a seguinte frase: nossa, como os casos de violência estão aumentando no mundo. A gente nem pode mais sair pra rua, que pode acontecer alguma coisa. Eu fiquei olhando assim pra ela e pensando, nossa, mas eu acho que ela tá sabendo de alguma coisa que eu ainda não sei. Isso me fez pensar sobre como a gente se alimenta de negatividade e como as notícias, elas são voltadas para que a gente tenha essa mente mais negativa. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre isso, sobre como a mídia afeta o nosso estado de qualidade mental e como os nossos pensamentos eles são influenciados por isso. Então, sabe quando você simplesmente tem essa desesperança aí pelo mundo? Quando tu olha para o mundo e vê que, puxa vida, como as coisas elas estão realmente ruins. Eu quero que tu se pergunte como que esse pensamento ele foi formado. E quero que você se questione também se você não está assistindo muitas notícias ruins, inclusive no feed do seu Instagram. E talvez você também já tenha passado por isso. Alguém comenta alguma notícia muito ruim e você fica dias com aquilo remoendo na sua cabeça, como se fosse uma informação incessante que fica vindo todo o tempo. E isso faz você acreditar que o mundo realmente está pior, que está muito ruim. E aí a sua mente começa a ficar mais pesada, mais ansiosa e com mais desesperança sobre o mundo. E tem uma outra coisa que eu aposto que já aconteceu contigo. Você vai lá, assiste um filme de terror e você não consegue mais nem ir até a cozinha para buscar um copo de água porque as luzes estão todas apagadas. E tem uma coisa que conecta, né, tudo isso que eu te falei até agora, que é um sentimento de medo. Então, se você for pensar, você alimenta a sua mente com algumas informações, seja na TV, no rádio e principalmente hoje em dia no Instagram. Então você vai lá, vai rolando o feed e você vai vendo muitas notícias ruins. E aí isso vai te paralisando cada vez mais e o algoritmo vai entendendo que aquilo é importante para você e vai te trazendo cada vez mais notícias semelhantes àquela. E existe um nome para esse comportamento de ficar rolando o feed com notícias ruins, que é doom scrolling. Esse termo foi criado na pandemia justamente para esse comportamento de ficar ali olhando as notícias ruins e principalmente naquela época, né, pelo número crescente de mortes. Então as pessoas ficavam vidradas, fixadas pelas notícias ruins. E sabe qual que é o problema disso? Porque o nosso cérebro presta muito mais atenção naquilo que é perigoso do que naquilo que é positivo. E isso tem até um nome, que é viés de negatividade. E isso tem uma explicação evolutiva. Os nossos ancestrais, quando eles viviam nas cavernas, era muito mais importante que eles lembrassem dos lugares perigosos, né, que eles passavam, para justamente preservar a espécie. Só que nos dias de hoje a gente já não tem mais tantos perigos. Só que o nosso cérebro continuou, né, nesse comportamento aí de criar memórias muito mais profundas sobre aquilo que traz medo, que é perigoso. Então é por isso que quando você liga a televisão, sempre vão ter mais notícias ruins do que boas. Só que não significa que no mundo não está acontecendo coisas boas. Só significa que aquilo ali, eles usaram, né, a sua atenção seletiva para selecionar coisas que realmente te impactariam muito mais. E tudo isso está só ensinando o seu cérebro, né, que existe caos no mundo, que só existe isso. E aí você pode estar pensando aí, né, ah, não me venha com essa positividade tóxica, né, como se nada tivesse acontecendo no mundo. Muito pelo contrário, eu não sou essa pessoa super positiva. Só que o que eu vejo é que as pessoas elas estão exacerbando essa lente do negativo. E eu sei que existe muita coisa ruim no mundo, que todos os dias alguma coisa ruim acontece. Só que a questão é que quando a gente começa a selecionar só as notícias ruins, a gente não consegue ter um equilíbrio aí no nosso cérebro e isso começa a nos causar ansiedade, começa a nos causar medo, depressão e a gente vai para o mundo muito desacreditado. E isso me lembrou uma história que uma monja hindu uma vez me contou, que a nossa mente, ela é como aqueles frascos de tinteiros. Eu vou colocar aqui na tela o que é isso, se você não sabe. Toda vez que você tenta limpar ele com o dedo, ele vai ficar cada vez mais sujo. E a única forma de limpar isso é colocando água, porque essa tinta ela vai começar a diluir. E o seu cérebro funciona da mesma forma. Quanto mais notícias negativas você vê,
É óbvio que o seu comportamento, os seus pensamentos vão ser voltados para isso, porque é disso que você está alimentando a sua mente. Só que se você dá um equilíbrio aí e você vê, não, tudo bem, está acontecendo coisas ruins no mundo, e tomar responsabilidade pela pequena parcela que você consegue mudar do mundo e começar a se nutrir, né, de inspirações, de coisas boas e coisas que você pode fazer em relação a isso, aí sim você começa a causar uma transformação, que seria a água entrando no tinteiro e diluindo esses pensamentos negativos aí. E é claro que com uma mente mais limpa, né, mais cheia de positividade ou mais focada na realidade do que essas distorções aí, você consegue viver uma vida muito mais equilibrada e consegue também agir no mundo de uma forma muito mais significativa. Eu vou te fazer uma pergunta: com o que você anda alimentando a sua mente todos os dias? Será que num balanço aí tem mais coisas positivas, histórias inspiradoras, coisas que você gosta, que você tem paixão? Ou você está realmente olhando para um viés mais negativo de que só existe tragédia no mundo? E se esse vídeo faz sentido para você, se inscreve no canal, que eu vou estar trazendo mais vídeos com esse assunto. E se você realmente quer causar alguma transformação aí na sua vida, se você acha que realmente pode haver alguma coisa além de tudo isso que está sendo mostrado e que a real transformação vem através da presença, do silêncio, da conexão consigo mesma, eu tenho uma plataforma, que é a Casa Yogi. Nessa plataforma eu estou reunindo pessoas que realmente querem se transformar e querem trazer muito mais afeto, muito mais presença para a sua vida e causar essa transformação em si mesmo. Lá eu tenho algumas aulas de yoga, eu também ensino meditação, algumas respirações para você trazer um pouco mais essa presença aí no seu dia a dia e começar a discernir um pouco mais aí o que está sendo trazido pelo mundo externo, que começa a trazer algumas lentes aí que não são muito legais para sua vida, e com um pouco mais de silêncio você vai trazer leveza para o seu dia a dia. E aí, vamos nessa?